Olá, abençoados do Senhor, finalizando Deuteronômio, agora parte 2, na sequência do vídeo, e relembrando que é importante termos uma visão geral de cada livro do Pentateuco e os seus temas principais, como foi colocado nos vídeos. Vocês podem ter os vídeos aqui no canal e rever cada um. E os temas principais destes livros é muito importante saber, pois o Senhor, Ele escolheu um povo desde a criação, que trouxe até nós a salvação em Jesus. Deuteronômio, como foi dito, trouxe o conserto de Deus pela lei e as conquistas através de Josué, que foi o sucessor de Moisés. A importância do Velho Testamento, amados, é que pela lei, Moisés abriu um caminho para as profecias que se cumpriram no Novo Testamento através de Jesus Cristo. E agora nós vamos ver algumas passagens que falam em Deuteronômio que Jesus usava para ensinar e mostrar que ele veio para cumprir as Escrituras. E uma das passagens foi quando Jesus foi tentado pelo diabo. Ele citou trechos dos livros de Deuteronômio. Vamos ver alguns desses versículos. Um deles está no versículo 3 do capítulo 8, Deuteronômio 8, versículo 3, que diz assim: E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Deuteronômio 6, versículo 13, diz assim: Temerás, ao Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, pelo seu nome jurarás. E olha só o versículo 16, Deuteronômio 6, versículo 16. Não tentareis o Senhor vosso Deus, como tentastes em Massá. Então, essas passagens que Jesus citou quando ele foi tentado, elas estão todas no Velho Testamento, em Deuteronômio. Jesus, ele era conhecedor da lei, por isso ele veio para cumprir toda a lei. E quando perguntaram a Jesus qual era o maior mandamento da lei, ele também deu uma resposta que veio de Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 5, que diz: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Nós podemos conferir isso em Mateus 22, 37. Quase por 100 vezes no Novo Testamento cita o livro de Deuteronômio. E em Deuteronômio, no capítulo 18, os versículos 18 e 19, você pode ler e conferir. Nós vemos uma nítida profecia messiânica que diz assim: Eis que lhe suscitarei um profeta no meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E versículo 19: E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Olha que maravilhoso, Jesus cumpriu toda a Escritura. Tudo o que ele fez foi como Filho de Deus que veio como um profeta para ser o Salvador, o Messias do povo de Israel e também dos gentios. E em Atos, capítulo 3, versículo 22 e 23, vocês podem ler. E Atos, capítulo 7, versículo 37, diz assim: Porque Moisés disse aos pais: O Senhor vosso Deus levantará de entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E o versículo 23. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada de entre o povo. E veja o capítulo 7, versículo 37 de Atos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: O Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu.
a ele ouvireis. Nós podemos ver como a relação espiritual de Deuteronômio é fundamental com a conexão do Novo Testamento. Muitas vezes nós não fazemos essa conexão quando lemos a palavra de Deus, mas é importante entender, pois Deuteronômio ele é citado mais de 80 vezes no Novo Testamento, sendo uma referência frequente pelos cristãos e pelos apóstolos. E como foi citado, o livro de Deuteronômio, a palavra-chave, o tema, é que ele traz bênçãos e maldições, onde a obediência traria sempre muitas bênçãos. Livramento dos inimigos, abundância de produção na colheita, prosperidade extraordinárias em geral, ou seja, bênçãos espirituais que são proeminentes entre as nações. Porém, o contrário, a desobediência traria maldições pessoais, pestes, derrotas nas guerras, pragas, calamidades, cativeiros, invasão de inimigos. Além de devastação da terra, se cumpriu na história com a invasão dos assírios e dos babilônios, tempos do cerco dos inimigos, as pragas e a dispersão do povo judeu entre as nações. E Moisés ele fez o seu último discurso para uma renovação de um pacto com Deus. Isso pode ser lido em Deuteronômio, no capítulo 29, versículo 30. Moisés apela pessoalmente para aquela geração que eles reassumissem um pacto, jurando serem leais a Deus. Moisés também prediz a apostasia de Israel e também prediz que Deus abriria a porta para o arrependimento e perdão. Olha só que maravilhoso, isso nos leva também a Cristo. E eu vou finalizar com a leitura do versículo 29, que está em Deuteronômio 29, versículo 29. Diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Isso mostra, amados, que a obediência a Deus atrai bênçãos e revelações que se estendem para toda a nossa geração, a geração dos nossos filhos. Deus nos abençoe a buscá-lo mais e mais e que prossigamos em conhecer, obedecer os seus mandamentos, como diz Oséias, capítulo 6, versículo 3. Pois Deus tem revelações através da sua palavra. Mas nós precisamos meditar nela, buscar conhecer o nosso Deus e confiar nele, pois, como ele disse, é pela fé que nós venceremos este mundo. Deus abençoe a sua casa, a sua família e te dê sabedoria cada vez mais para conhecer a Jesus Cristo e os caminhos dele. Até a próxima reflexão.